Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Margaret e nós vamos iniciar a aula 11 e 12 do setor B, falando sobre calor, né? Nós falamos nas outras aulas sobre calor sensível, que era o calor necessário para elevar a temperatura de um corpo, e sendo representado então pelas retas crescentes no gráfico, que eu tenho aqui abaixo à minha direita, onde que eu tenho a quantidade de calor em função, eu tenho a temperatura em função da quantidade de calor, né? Então, as retas crescentes ali, temos o estado sólido, depois o estado líquido e o estado gasoso. Então, referem-se ao calor sensível que foi estudado nas outras aulas. O calor latente, ou a quantidade de calor latente, é a quantidade de calor necessária para transformar um corpo de um estado de agregação para outro estado de agregação, né? Por exemplo, levar um corpo do estado sólido para o estado líquido, que a gente chama de fusão, representada então pela reta paralela ao eixo horizontal. Então, temos a primeira reta ali, fusão, e a segunda reta, vaporização. Observe no gráfico que a temperatura não varia enquanto que o calor está sendo fornecido para a substância, né? Veja, o calor está aumentando, mas a temperatura continua a mesma. Ou seja, o corpo recebe calor, mas não varia a temperatura, até que mude todo o seu estado de agregação. Acima, nós temos ali a imagem de um forno, está aproximadamente a 1100 graus Celsius, em que existe uma certa quantidade de cobre que está sendo derramada desse forno para um molde. E esse cobre foi derretido, então foi necessário fornecer uma certa quantidade de calor para derreter todo esse cobre, né? Então, enquanto a matéria está recebendo calor e o seu estado de agregação está mudando, a temperatura não varia. Por isso, nós chamamos de quantidade de calor latente. E como se calcula essa quantidade de calor latente? Temos uma tabela aqui embaixo, em que na primeira coluna eu tenho a substância, né? Então, observe ali cobre, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima substância ali, ó, cobre, depois do chumbo, né? Do lado, na segunda coluna, eu tenho ali L, que é o calor latente de fusão, em calorias por grama. Para o cobre, então, 65 calorias por grama. Ou seja, para cada 1 grama de cobre, eu vou precisar de 65 calorias para derreter essa 1 grama de cobre. Então, o calor latente, ele é a quantidade de calor por unidade de massa, né, por unidade de matéria. Vamos supor que eu tenha 1 kg de cobre para derreter. Eu vou precisar de uma quantidade de calor de 65.000 calorias. Porque eu vou transformar esse 1 kg em gramas, né? Então, 1.000 gramas. Vou multiplicar 1.000 gramas por 65 calorias por grama. Então, isso vai me fornecer 65.000 calorias para derreter 1 kg de cobre. Do mesmo modo, eu posso pensar para qualquer substância, né? Cada uma com a sua temperatura de fusão. Observem aqui à minha esquerda que eu tenho uma tabela da substância com o ponto de fusão. Então, a primeira substância que aparece ali é a água. Então, o gelo está a 0 graus Celsius. Eu preciso que o gelo, muitas vezes ele está com uma temperatura muito menor, né, do que 0 graus. Muito menor não, uns menos 10 graus Celsius por aí, né? Então, eu preciso fornecer calor sensível, fazer esse gelo chegar a 0 graus Celsius, para continuar fornecendo calor, para derreter, então, esse gelo, tá? E esse calor utilizado para fazer esse processo de derretimento do gelo é chamado de calor latente, tá? Então, novamente olhando para o gráfico, eu tirei a fase sólida, a fase do gelo, elevando a temperatura até 0 graus, chegaria no ponto de fusão,
a 0 graus, então a temperatura de 0 graus ponto de fusão, e com a substância, então, recebendo esse calor, vai fundir e se transformar em líquido, ou seja, água. Então, vou ter água a 0 graus Celsius. Para elevar, então, a temperatura, continuo fornecendo calor e agora entra em jogo novamente o calor sensível, onde eu tenho ali a reta crescente na fase líquida. Tá? Então, preciso prestar bastante atenção também se, na hora de fazer o cálculo, eu estou transformando gelo em água ou água em gelo. Né? Dependendo do processo, eu vou ter que adotar sinal positivo ou negativo para a quantidade de calor. Né? Se eu estou fornecendo calor, estou transformando gelo em água, então o sinal é positivo. Se eu estiver transformando água em gelo, o sinal é negativo, porque eu tenho que retirar calor da minha substância. Tá? É isso aí, gente, a aula de hoje. Eu peço para vocês, então, fazerem as atividades da aula 11 e 12 e, num outro momento, vamos corrigir essas atividades. Tá ok? Muito obrigada. Bom trabalho. Até mais.